Olá, povo de Rio Mafra, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa da Dirce e hoje o nosso tema é sobre família, sobre a importância da família na sociedade. E hoje com o nosso querido pastor Laudelino, que está aqui conosco, que vai participar dessa conversa, desse bate-papo com a Dirce. E eu vou pedir para o pastor se apresentar. Se apresente aos nossos telespectadores. Boa tarde, Dirce. Boa tarde, povo de Rio Mafra. É um prazer estar aqui nessa tarde. Bem, meu nome é Laudelino Machado, sou rio-negrense de nascimento, Dirce. Olha só! Estive 39 anos fora, estive em Curitiba, meus pais foram embora, eu tinha 4 anos de idade, né? Tive uma boa experiência em Curitiba, sim, casei, capital. Constituí família, né? Mas havia sempre um sonho de retornar à terra dos avós, onde eu conheci o Evangelho, né? Aqui, muito criança ainda. E no coração havia esse sentimento de voltar para cá, para dar continuidade pregando o Evangelho. Bem, eu sou casado com a Marta, e junto com ela nós temos 4 filhos, 7 netos e 1 bisneto. Já é bisa. Que bênção, né? Uma grande bênção. E sou pastor, sou um dos pastores, né, da comunidade de Resgate, a igreja aqui da região, de Rio Mafra e região. Isso, nós até já tivemos aqui também, a gente chama o pastor Kina, né? Perfeito, isso mesmo. Tivemos aqui falando sobre a Casa Resgate, isso mesmo, né? Isso mesmo. E agora, então, tivemos o filho, agora temos o pai aqui conversando conosco. E, bom. Vem de encontro ao nosso contexto de hoje, ao nosso tema de hoje, que é família. Sabemos, pastor, da necessidade de falarmos sobre esse tema família. Perfeito. Porque ultimamente a gente tem visto isso se diluir, como se fosse tratado como um tema comum, mas eu vejo um tema que seja um tema muito importante da gente debater, conversar sobre a importância da família para a sociedade. Perfeito. E eu gostaria, sim, que o pastor colocasse a sua opinião, o senhor também, né, na área de teologia, qual que é a sua experiência com relação a isso e até no cuidado que o pastor tem, nos atendimentos que faz, tanto a famílias como, né, a pessoas solteiras e casados. Então eu gostaria que o pastor trouxesse essa experiência que o pastor tem, né, com relação à família e para nós conscientizarmos a população sobre a importância da família na sociedade. Que bom, que bom. Bem, a Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só, né? E fundamentado nesse texto lá de Gênesis, eu concordo plenamente, né? Porque através da família que eu fui resgatado, né? Apesar de ter um bom pai, uma boa mãe, mas houve um momento que, infelizmente, a sociedade, os relacionamentos me tiraram, né? Essa base, esse fundamento. Aí, posteriormente, quando, através do casamento, constituída assim a família primária, né? A minha família, houve assim uma grande transformação na minha vida. Então, olhando para a palavra de Deus, a Bíblia diz também no nosso contexto, né, diz, família é obra-prima de Deus, né? É obra-prima de Deus. E também, concernente a essas questões da família, a Bíblia diz o seguinte, que não é bom que o homem esteja só, né? No sentido dele próprio poder ter filhos, como o livro de Gênesis diz acerca do propósito eterno de Deus. É de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Tá certo, é verdade. E quando a gente para pensar, quando uma família ela se destitui, né? Quando há a separação, o divórcio, a gente vê o quanto as crianças são afetadas, né? O quanto a família ela é afetada como um todo, né? Vira briga, vira discórdia, isso vira até violência, muitas vezes, né? Violência psicológica, física até mesmo. Então a gente vê que a destituição da família ela não agrega em nada, né? Perfeitamente. Por isso que o texto bíblico diz que Deus odeia o divórcio, né? Nesse sentido, porque quem é afetado diretamente são as crianças, e com isso elas crescem não entendendo o porquê, né, da falta da paternidade presente ou da maternidade presente. Isso tudo causa realmente um distúrbio e acaba trazendo vários transtornos, né? Então nós entendemos que
lutando, né? Não somente sou um defensor, né, da família primária, da família original, papai e mamãe, né? Mas também como a consistência dessa família, sendo que a palavra de Deus diz que existem ferramentas, não somente para a manutenção de um casamento, mas a manutenção de um casamento permanente e feliz. Sim. Quando se traz a pessoa de Deus, de Jesus, do Espírito Santo para dentro do relacionamento familiar, conjugal. Por isso é importante, antes de você entrar num relacionamento, Perfeito. Você analisar até mesmo essa pessoa, né? Quem é a família dela? E ela respeita o pai e a mãe, né? Qual é o seu posicionamento, principalmente a mulher, né? Eu falo no Perfeito. sentido que eu aprendi isso, sabe, pastor, também desde muito nova, assim. Eu tive líderes que me instruíram nesse sentido, da gente perceber. Você vai escolher o seu esposo, você perceba como ele trata a mãe dele, como ele trata a avó dele, como que é esse relacionamento. Ele respeita, ou você acha que se ele não respeita o pai e a mãe, ele vai te respeitar no relacionamento? Perfeito. Né? Então a gente precisa ter essa percepção já antes da gente entrar no relacionamento, porque às vezes você olha assim, conheceu essa noite, foi pra balada, conheceu essa noite e você já vai se juntar, digamos assim. Já vou viver, mas você nem conhece todo o contexto da vida dessa pessoa, quem ela é, quais bases ela traz, né, para você criar sua própria família, porque quando a Bíblia fala que a gente deixará o homem, pai e mãe unir-se à sua esposa, você vai constituir uma nova família, né? Não que você desfez a outra, não, continua tendo o pai e a mãe, mas a primazia vai ser para essa nova família que é constituída, né, pastor? Perfeito. Uma coisa que a igreja tem essa preocupação é de instruir e sempre ensinando que namoro, casamento é coisa de adulto, né? Sim, verdade. É coisa de alguém que tem consciência e está aprendendo acerca da responsabilidade. Porque existe essa responsabilidade mútua, né? Sim. Mas também existe uma responsabilidade a nível de reino, a nível de Deus. Pois a Bíblia diz que quando um homem e uma mulher se unem, eles se unem no propósito eterno de Deus, como falamos lá no início. Sim. E aí é feita uma cerca de proteção, né? Lá em Jó, nós vamos ver que num dos diálogos lá com Satanás, o Senhor, ele diz para Deus assim, escuta, mas eu não consigo tocar em Jó. Existe uma cerca, existe uma sebe protegendo ele. Então, quando nós nos unimos, né, através do matrimônio, através do relacionamento, nós criamos essa cerca de proteção. Os filhos que nascem dentro dessa cerca de proteção são protegidos, são guardados, são abençoados. Sim. É verdade, e como faz diferença, né? A gente que tem contato com várias pessoas no dia a dia, o pastor na igreja, eu como uma pessoa pública, né? A gente acaba tendo contato com muitas pessoas, a gente percebe como é diferente, às vezes até a forma de expressão de uma pessoa que tem essa base familiar e da que não tem, né? Os traumas que muitas vezes essa criança, esse adolescente, ele traz porque ele teve uma decepção dentro da família, né? Porque ele não teve essa estruturação familiar. Não que não possa, não que eu estou dizendo assim, não, se divorciou ou se separou, não vai se dar bem na vida, não é nesse sentido, porque há questões que realmente não tem como conviver com a pessoa e leva, né, a um divórcio. Mas sempre é bom procurar uma forma de resgatar esse vínculo, né? Eu acho que voltando na sua fala, né, acerca do escolher, do abrir bem os olhos, né, para conhecer essa pessoa. É verdade. Mas mesmo assim, né, a gente vai conhecer realmente, a nível de relacionamento conjugal, é dentro das quatro paredes, né? Mas geralmente quando você tem essa cautela, escutando, né, os líderes, a liderança maior, que são os pais, né? Depois a liderança espiritual, com certeza, né? A gente erra menos, né? Porque verdade. Na multidão de conselheiros há segurança. Né? É verdade. Eu falo que o meu pai, né? Meu pai e minha mãe, eles foram os maiores conselheiros também. Eu lembro até assim, trazendo um relato, né, da minha vida, abrindo aqui o coração, né? Já que estamos falando de família, então abre o coração. Eu lembro muito bem que em um certo momento, eu estava ali com os meus 18 anos e estava, né, namorando,
E o meu pai chegou assim pra mim e falou, por que você tá namorando com esse menino? Eu falei, ué pai, porque o senhor gosta tanto dele, né? Eu falei, a mãe também gosta dele. Mas e você? Perfeito. Você, minha filha, tem que gostar dele, né? Ele é uma pessoa boa, mas você tem que gostar. Perfeito. Tem isso também, né? Tem essa questão de você ter... eu não digo paixão, porque paixão é uma coisa passageira, mas você sentir algo, né? Lógico. Algo que te cative, algo na pessoa que te traga paz, que te traga segurança também, né? Perfeito. E eu lembro que meu pai, até nesse sentido, ele vinha e conversava abertamente comigo. E eu acho que muitas vezes o que está faltando hoje em dia também é o diálogo, né, pastor, nas famílias. Perfeitamente. E assim, uma das coisas que nós conversamos bastante com os filhos, e por último agora, o Kina, né, que ele casou há 2 anos, nós sempre falamos o seguinte, que além de você estar apaixonada, né, pela pessoa, os pais também precisam estar apaixonados. Então essa relação, ela é importante. Agora, essa questão de trazer para a mesa, trazer para a sala, a conversa, né? Não assim de uma forma agressiva, né? Deixar um pouco os nãos do lado, mas trazer para esse bate-papo, essa conversa, abrindo os olhos, realmente, né? Porque o conselho é o seguinte, antes do casamento, abra bem os olhos. Depois... É verdade, bem isso. E até porque, às vezes, quando você está apaixonado, né, você não consegue enxergar algo que está à sua frente. Mas os pais não. Os pais, eles estão ali te dando aquele respaldo, estão na retaguarda e eles estão muitas vezes enxergando algo que a gente, né, quando é jovem, quando não tem a maturidade, você não consegue perceber. Né? E a gente, hoje, né, eu sou mãe, tenho 3 filhos, o pastor, então assim, a gente consegue ver para além, né, para além porque a paixão, ela acaba cegando a pessoa, né, e os pais não, então é muito importante a gente dar, sim, ouvidos aos conselhos dos nossos pais, né, e isso a gente deixa aí um recado para os adolescentes e para os jovens que estão pensando em namorar, preste muita atenção com a pessoa que você quer dividir a sua vida, né, e construir, vai ser uma nova etapa, né, você vai construir a sua família, vai construir uma nova vida, então isso é importante, né. Isso mesmo. E os pais, eles são apontadores de destino, apontadores do propósito de Deus para as nossas vidas. E quando nós damos ouvido, escutamos, é lógico que dentro disso, como nós falamos aqui nessa temática, estar bem atento, né, com quem você está se relacionando, como essa pessoa se relaciona com os pais, como você bem colocou, né? Porque se ele cuida bem da mamãe e do papai, automaticamente vai cuidar bem da pessoa amada, né? É verdade. Mas assim, estar bem atento e percebendo, tendo os pais aí como instrumentos de Deus para ajudar nessa importante, né? A primeira delas é lógico eu definir a minha vida com Deus, né? Eu conhecer a Deus. Segundo, é aquela pessoa com quem eu vou conviver até que a morte nos separe. Então, muito importante estar atento e estar bem aberto aos conselhos, principalmente dos pais. Né? E até pegando aquele gancho que o pastor falou sobre as responsabilidades dentro do casamento. Perfeito. Né? A gente sabe que tanto o homem quanto a mulher, eles têm responsabilidade dentro do casamento. O casamento não é 100% homem, né, e nem 100% a mulher. Os dois vão construir juntos, desde a parte financeira, né, até a educação dos filhos. Perfeito. Tudo é o casal que vai definir juntos. E quando na Bíblia fala que o homem é a cabeça, tem muita gente que leva para o lado, principalmente agora né, sei lá, nessa questão feminista, eu digo feminista no sentido sexista da palavra, que não, a mulher, ela, né, não, quando a Bíblia fala que o homem é a cabeça, é porque nele estão algumas obrigações bem maiores em que o casamento ele possa progredir, né, pastor? Eu acho que é bom esclarecer isso, né? Perfeito. Uma das coisas que a gente sempre conversou em casa, eu tenho, né, três filhos e uma moça, né, uma menina, nós sempre falávamos acerca dos ombros largos. Por que o homem tem ombros largos, né? Porque ele vai em busca, ele vai atrás, né? E o texto bíblico diz que a mulher é uma adjuntora idônea. Não é atrás, mas caminha do lado. Sim. No intuito, né, de complementar e de trazer uma base sólida para uma família, né? Mas existem papéis. Sim. Papéis
definidos para cada um, né? Quando ambos entendem essa questão dos seus papéis e as praticam de forma correta e coerente com as escrituras, com certeza, né? A família vai ser um ambiente seguro, um ambiente onde vai haver crescimento. Não perfeita. Isso é bom falar também. Não existe perfeição, mas existe saúde, né? Verdade. Nós não buscamos ser uma família perfeita, mas uma família saudável, né? Onde traz para a mesa, traz para a sala, para a conversa, né? Tanto homem e mulher se respeitando mutuamente, concernente os seus papéis, os seus valores dentro do relacionamento conjugal, como também na sociedade, né? Sem um usurpar o papel do outro ou querendo passar um na frente do outro, e sim caminhando de acordo com as escrituras, de acordo com o propósito eterno de Deus. E é importante até essa questão que o pastor falou, é caminhando junto. Perfeito. Né? Não é um na frente do outro, um querendo ser mais que o outro, né? Caminhando junto, trabalhando junto. Diz, não, então é o homem que provê, então eu fico de boa. Não, a mulher, ela é a cabeça inteligente na manutenção da casa também, né? E a mulher, sim, ela pode ser independente na questão financeira, só que a partir do momento que você casa, você tem que pensar assim, o que é meu não é apenas mais meu, o que é meu também é do meu esposo, e assim vice-versa, o que é dele não é só dele. Né, o que é dele também é meu. Desde o nosso corpo, né? O nosso corpo passa a ser de ambos, né? De um para o outro. E eu acho que a partir do momento que o casal entende isso, ele começa a ter uma vida mais saudável, né? Até no relacionamento, na área sexual, em tudo. O casal, ele se completa. Porque ele entende que o corpo dele não é só dele, mas é dela também, e vice-versa. E um cuida do outro, né? O texto bíblico sugere esse, né? Que ninguém quer o mal para o seu próprio corpo, sendo os dois uma só carne. Eu acho que esse é um dos maiores milagres, né? Deus pegar duas pessoas totalmente opostas, diferentes, e de repente na caminhada eles se tornam uma só carne, né? E se parecem todas as atitudes, né? É verdade. Eu lembro assim, as pessoas ficam assim perguntando, pastor, como que é isso? De repente eu ter 3 filhos pastores, né? Ter, né, uma família, qual a receita? A única receita, Dirce, que eu posso falar agora para o povo de Rio Mafra, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, é se sujeitar inteiramente ao propósito de Deus. Quando nós nos sujeitamos, entendemos, voltando aqui nos papéis, nas funções, e cada um respeitando, né, e conversando. Muito diálogo, muita conversa, né, e um não tirando a autoridade do outro. Isso é muito importante, né? É verdade. Mamãe tem sua autoridade, papai tem sua autoridade, e quando a gente busca em Deus, né, com certeza. Então, meu conselho é que busquem Deus, porque a falta de Deus, né? Agora, o que levou o pastor Laudelino com 15 anos de idade, pastora Marta com 15 anos de idade, começaram um relacionamento e de repente estar 42 anos juntos. Olha só. Somente Deus, né? É verdade. Nós não conhecíamos o Senhor até os 18 anos. A partir dos 18 anos, começamos a conhecer o Senhor e trazer todos os princípios bíblicos para dentro do nosso relacionamento. É lógico que existiam ferramentas poderosas, né? Uma liderança séria, madura, que nos acompanhou e que nos levou a viver esse propósito lindo. E hoje poder estar aqui em Rio Mafra sendo uma bênção e podendo tratar desse tema com você, Dirce, de família, porque realmente podemos desfrutar desse cuidado e desse amor de Deus. É verdade. E quando a gente fala de família, isso toca o meu coração, porque é a base, né, pastor? É a base para tudo. Por exemplo, lá em casa, e às vezes as pessoas questionam para mim também, pastor. Nossa, mas você está na área pública, né? Você tem os seus, né, como autoridade e tudo mais, e como que é dentro de casa? Dentro de casa a gente se respeita. Tudo o que eu vou resolver com relação aos meus filhos nós resolvemos. Eu e meu esposo, nós sentamos e resolvemos. Desde uma viagem que eu vou fazer, uma viagem que seja para, né, para Câmara, uma viagem que seja particular, tudo nós sentamos e nós resolvemos. Em nenhum momento eu digo, eu vou, eu faço. Não, eu vou ver com meu esposo, nós vamos conversar.
porque é isso que é o casamento. Não é você decidir sozinho. Se você quer decidir tudo sozinho, você fica solteiro. Né? Então, a partir do momento que você casa, é os dois, né? É os dois que vão definir. E esse acordo, Dirce, não é um acordo à maneira do Laudelino ou à maneira da Marta. É um acordo à maneira de Deus. Sim. Entendendo que eu estou num relacionamento e eu devo, né? Sim. Eu devo esclarecimento, eu devo explicação, eu devo, né? Um diálogo, uma boa conversa. Então é um acordo à maneira de Deus. Agora, como esse acordo à maneira de Deus acontece? É quando a minha vontade individual, né? Eu coloco diante de Deus e o meu cônjuge, a Marta, coloca diante de Deus. E automaticamente nós buscamos a direção de Deus para aquela situação. Sim. E geralmente, às vezes acaba recebendo uma resposta antecipada, mas o que nós temos praticado é esperar que isso seja algo que esteja confirmado no coração do cônjuge. Sim. Né? Então, quando há essa confirmação, né, então nós nos movimentamos. Porque assim, Dirce, o tempo que você gasta em oração, ele é bem menor do que o tempo que você, às vezes, gasta para resolver algo que você tomou uma decisão precipitada ou egoística. Então, gastar esse tempo em oração, em conversa, em diálogo, com certeza, nós vamos ganhar tempo. É verdade, né? A gente diz, perder tempo, não, mas nesse tempo perder é ganhar. Ganhar, né? Ganhar, com o certeza. Perder é ganhar, né? Perfeitamente. Porque você tira um tempo, na verdade, né? Você investe esse tempo. Investe esse tempo, é um investimento, né? Investimento para depois você não ter que arrumar algo que não começou legal, né? Que não começou, que não começou bom. Então aqui nós deixamos dicas, né, pastor? Deixamos dicas para os adolescentes, para os jovens, deixamos dicas para o casal, né? Então, para ver que a família é isso, né? É toda essa junção de pensamento, né? Essa junção de amadurecimento dentro do casamento. E eu não vou dizer que é fácil, né? Sabemos que não é fácil. Tem os desafios, né? Todos os dias tem desafios e tem momentos, né, difíceis que tem que ser resolvido. É natural isso dentro de qualquer família e eu acredito que no começo é mais difícil ainda. Porque pegam pessoas totalmente diferentes e vão colocar dentro de uma mesma casa para que essas ideias, né? Eu tiro, por exemplo, eu aqui do norte, né, de Santa Catarina. Meu esposo é lá do sul, de Santa Catarina. Meu Deus. Eu falo puxado R e ele fala cantadinho. Né? Eu chamo de vina, ele chamava de salsicha. Eu chamava de bolo de aniversário, ele chamava de torta. Então é totalmente diferente. E a gente se encontrou e o primeiro ano não foi fácil. Por quê? Você está dentro da tua família, com os costumes dentro da tua família. Da mesma forma ele. Né? E aqui com os meus pais, por eu estar sempre na igreja e sempre tive uma boa conduta, então os meus pais sempre tiveram uma boa confiança em mim e me davam liberdade para eu sair com os jovens, para a gente ir em retiro, para a gente estar fazendo evangelismo. Isso, né, isso mesmo, foi uma conquista, pastor. Desde o estudar à noite, que antigamente estudar à noite era algo que, não, mulher não pode estudar à noite, era algo assim muito... Então foi uma conquista de confiança dentro de casa. Então eu tinha uma liberdade, né? E quando eu casei, para mim foi difícil isso, sabe, pastor? Eu entender que agora eu tinha que sentar com meu esposo e eu não tinha mais toda essa liberdade que eu tinha antes de casar. Então, até você compreender, e tem gente que leva, não, mas agora, como é que pode? Quer me prender? E não é essa a questão. É a questão do comprometimento com o cônjuge. Isso mesmo. Né? Então, precisa amadurecer. Por isso que é importante as etapas, se não pular etapas, não é mais pastor? Eu, é nós, né? É nós. Isso então, mesmo. E não é fácil, realmente não é fácil. Cada etapa tem os seus... Aí quando vem o primeiro filho, né? Quando vem a gravidez, já é mais um baque. Por isso também acho que é importante também entrar nesse tema, que é importante, né? A gravidez precoce, ela traz sérios prejuízos. Né? É verdade. Porque é um período no início do relacionamento para se conhecer. É o desmanchar das malas, né? Que a gente conversa, a gente sempre fala, né? Aí de repente, ambos trouxeram uma mala.
E a Bíblia, o propósito de Deus é que se torne uma só carne. Só. Então vai ter que ser dispensado muita coisa. E é um período onde o casal deve se conhecer, deve curtir bem aqueles momentos juntos, para depois então estar preparado aí para a natalidade, né? Para um bebê. Então, ter esse cuidado antes, né? Eu acho que é importante. Casamento, acho que nós tratamos aqui de vários assuntos, não declarando o nome, né? Mas nós falamos bem de aliança, que casamento é uma aliança, não é um contrato, né? Porque o contrato é bilateral, né? Se eu não tiver de acordo, eu simplesmente rompo e está tudo certo, né? Agora, aliança não. Aliança é unilateral. Ainda que a outra parte do cônjuge, a outra parte, não seja fiel. Eu preciso permanecer fiel, porque ela é unilateral, ela não pode ser quebrada. Porque uma vez quebrada uma aliança, tem consequências e consequências seríssimas. Nós tratamos também de uma só carne, né? Que não sou mais eu, mas é nós. Nós tratamos aqui também de papéis, né? Que é importante, cada um tem o seu papel. Uma outra coisa que nós tratamos aqui, acordo, e um acordo à maneira de Deus. Então isso é importante, né? A gente dando passos, né? Em todas essas etapas, com a ajuda de Deus, com o cuidado de Deus, que Ele usa também pessoas à nossa volta, que são os pais, a liderança, né? Todos aqueles que Deus tem colocado, a família, para que a gente possa dar passos seguros, né? E ter um casamento permanente e feliz, né? E se você, de repente, tá com problema, né, dentro do seu relacionamento, aí tá difícil, não tô conseguindo saber como lidar, procure, né? Tem ajuda, né? Uma ajuda, uma pessoa de confiança. Procura um pastor, procura um psicólogo, procura uma pessoa que vai te dar um respaldo, mas procure uma pessoa de confiança, mas que também tem uma base, né? Porque às vezes você procura uma pessoa que não tem base nenhuma, que não tem experiência nenhuma, aí fica difícil, né? Então você procura uma pessoa que tem uma base, né? Procura uma igreja, vai atrás de aconselhamento para não destituir o teu lar, que seja a última opção, a destituição do casamento, né? Seja a última opção. É quando a gente... Agora imagine, né? Você está falando aí dos teus desafios, imagine os desafios meu e da Marta. 15 anos, é uma criança. Hoje não dá nem para imaginar, né? É verdade. 2 meninos, não tem como imaginar. Mas assim, a bênção é isso. É você procurar a Deus e também pessoas que já passaram por esse caminho, né? Pessoas que têm já um casamento durável, né? Verdade. E também uma liderança, como pastor, logicamente, é importante a busca, né? E entender que a palavra de Deus, a Bíblia, diz que Deus, Ele é o maior interessado por essa instituição chamada família. Por isso que ela é tão atacada. É verdade. Né? Por isso que ela é tão banalizada, porque Deus tem um propósito todo especial. E nós estamos aqui nessa tarde, né, Dirce? Para falar que a família vale a pena e é algo que deve ser preservada, guardada e buscado em Deus, procurar melhorá-la. É verdade. E quantos anos de casado, pastor? 42, Dirce. 42 Deixa um recado aí de amor para Marta, então. Já aproveita e faz uma declaração para Marta. Que joia. Eu gosto muito de um texto, Dirce, que diz assim: darei a eles um só coração e um só propósito, para que me temam todos os dias das suas vidas, para o bem deles e o bem dos seus filhos. Isso tem sido um lema meu e da Marta. Por isso, Marta, eu louvo a Deus pela sua vida, né? Por tudo que você tem feito, pela forma que você tem agido no nosso relacionamento. E realmente, se temos hoje uma família segundo o coração de Deus, é porque você é uma mulher segundo o coração de Deus. E dando prosseguimento nesse texto, eu quero dizer que o maior interessado é Deus. Ele vai dar para você e para o seu cônjuge um só propósito, um só caminho e um só coração, para que vocês temam Ele, para o bem de vocês e também dos filhos após. Deus abençoe a todos.
E assim, né, pastor, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. E eu digo que esse ditado é vice-versa também. Atrás de uma grande mulher sempre tem um grande homem. Porque eu falo que se hoje eu estou, né, sou vereadora, e se hoje nós temos uma família abençoada, é porque eu tenho um esposo que quando eu estou estressada, quando eu estou cansada, quando eu estou nervosa com alguma questão, eu chego em casa e eu tenho meu esposo que está lá. Que joia, né? Que é o meu amparo, né, dentro do lar, aquela pessoa que você pode sentar e conversar, que é um amigo, né, que é uma pessoa que você pode ter as intimidades, né, falar das tuas intimidades. Abrir o coração. Abrir o coração. Então, e é isso que nos dá o respaldo, né, pastor? Da gente continuar. E também quero aproveitar aqui, né, fazer um coração pro meu esposo, né, dizer o quanto eu amo. Eu sempre falo isso para ele, que ele é a base também no nosso lar, né? E eu falo algo para os homens, né? Quem conhece o Emerson lá da igreja sabe disso, e até as meninas às vezes, né, falam assim: ai, Dirce, como é que pode que o Emerson faz todas as coisas para você? É porque assim, realmente o homem ele precisa, a mulher ela é mais sentimento, né? Perfeito. Ela é mais emoção. O homem é mais razão. Então o homem ele precisa compreender muito a mulher, né? Perfeito. Dar muito carinho para a mulher, dar muita atenção em todos os sentidos. E o meu esposo é isso, pastor, sabe? Aquela pessoa, né, que me dá todo esse respaldo, que me dá muito carinho, e é o meu, né, ele aguenta de todos os lados, os trancos. Uma certa âncora, né? Isso, é uma âncora. Uma certa âncora. É uma âncora. É a pessoa forte, né, que está ali no relacionamento, base, né? sendo a base, sendo a coluna também dentro do nosso casamento. Que né? coisa boa. Então, é maravilhoso, né? Maravilhoso pensar nisso. Né? Lógico que a Dirce falou aqui no sentido de atraso, no sentido de submissão. Mas o texto é bem claro, né? A mulher foi tirada da costela, então, do lado de um grande homem, né? Verdade. Tem uma grande mulher, do lado de uma grande mulher tem um grande homem. Por isso, Marta, ó, Deus te abençoe, te amo muito. Graças a Deus pelo privilégio de poder estar construindo essa família baseada e fundamentada em amor, porque você tem sido uma grande bênção. Isso mesmo. Desejamos que Deus te abençoe, que Deus alcance o teu lar, que Deus alcance a tua família, né, que vocês sejam abençoados. E fica aqui, né, pastor, o nosso dia. Estamos à disposição. Perfeito. Né, o pastor está à disposição, eu estou à disposição para conversar. Pastor, olha quanta experiência, 42 anos de casado, né, eu estou nos meus 18 anos de casado também. E assim, a gente vai constituindo a família, vai construindo. Já adquiriu maturidade também, não? Isso maioridade também. Já no casamento. É verdade, maioridade no casamento, isso mesmo. Já está hábil para poder instruir. 18 anos de casado, então a gente está à disposição, porque família é projeto de Deus. Né? Amém. Queremos deixar isso bem inculcado na sua cabeça hoje, né? Na sua mente e no seu coração. Perfeito. Família é projeto de Deus, é a base da sociedade, continua sendo e vai continuar sendo a base da sociedade. Isso aí. E como falamos no início, é a obra-prima de Deus. Papai, mamãe, filhos sendo instruídos através da palavra e sendo guardado pela presença de Deus. Que Deus possa abençoar a todos, né, Dirce? Isso mesmo. Eu quero agradecer imensamente, pastor Laudelino, por ter aceito o convite. Olha que bom. De estar aqui conosco falando sobre esse tema tão importante. Né, desejar que Deus abençoe e continue abençoando o pastor, a sua família. Né, são exemplos de família para nós também. Então, que Deus continue abençoando. Né, e um homem de fé que também nos dá bastante suporte, né, suporte espiritual, né, que também a gente precisa. Então, que Deus continue lhe abençoando, lhe guardando. Um beijo, um abração lá da dona Marta, né, e todos os filhos, os netos. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por você que nos acompanhou até agora. Fique na paz do Senhor, fique bem e lembre-se que se a sua família não está muito bem, estamos à disposição. Tanto eu quanto o pastor Laudelino estamos à disposição. São 42 anos, são 18 anos, né? Estamos aí para lhe dar o suporte, porque a família é a base da sociedade. Então, Deus te abençoe e até o próximo programa da Dirce.